Olhe para essas canecas, camisetas e souvenirs. Frida Kahlo. A cultura de massa nos vendeu uma doce e exótica fábula sobre uma mulher com flores no cabelo, que superou todas as adversidades com força de espírito. Mas essa imagem polida é a mentira mais cínica do século XX. Por trás da famosa sobrancelha unida, não havia romance algum. Apenas um frio e assustador protocolo médico. Depois que uma barra de aço perfurou seu quadril, ela ficou viva, mas aprisionada em espartilhos metálicos. Ela não pintava sonhos surrealistas. Com a precisão de um cirurgião, ela documentava suas feridas abertas e ossos apodrecidos, olhando diretamente nos olhos do espectador, para proibir qualquer sentimento de pena. Hoje, vamos arrancar a máscara plástica da principal ícone do feminismo e descobrir como a tortura física contínua foi transformada em um belo logotipo comercial. O mito dessa artista sempre se resume a um conjunto de clichês convenientes. Um casamento turbulento com um marido genial, temperamento latino-americano e status de ícone pop cultural. Gostamos da história de uma mulher que, com força de espírito, simplesmente superou circunstâncias trágicas. Mas sua realidade é muito mais complexa e dura. Ela não superou a vulnerabilidade. Ela a documentou de forma metódica e implacável, transformando a carne destruída em um manifesto sem concessões. Para entender como exatamente o sofrimento informe ganhou nome e contornos claros, precisamos voltar ao momento em que sua vida comum mudou em um segundo. Ato 1. Ponto sem retorno. No dia 17 de setembro de 1925, um ônibus de madeira, onde estava uma estudante de 18 anos, colidiu com um bonde metálico nas ruas da Cidade do México. O impacto foi tão brutal que uma barra de ferro perfurou seu corpo, entrou pelo lado esquerdo e saiu na região da pelvis. A coluna vertebral quebrou em 3 pontos: clavícula, costelas, osso pélvico e a perna direita foram esmagados. Essa catástrofe repentina reescreveu, instantaneamente e para sempre, a trajetória de uma vida comum. A jovem, que se preparava para estudar medicina e explorava ativamente o espaço urbano, de repente se viu presa em um gesso rígido por muitos meses. O quarto do hospital e o subsequente retorno à casa dos pais marcaram um novo e implacável ponto de partida. Houve uma transição radical da dinâmica juvenil habitual para uma estagnação física total. A geografia do mundo se reduziu ao perímetro de um único quarto e ao tamanho de uma cama de hospital. Eventos externos, laços sociais, a rotina urbana, tudo isso desapareceu atrás de uma porta fechada, dando lugar a um ciclo monótono e interminável de procedimentos médicos e tentativas de suportar a dor física. O corpo, que antes era um instrumento discreto e obediente para interagir com o mundo exterior, transformou-se em um objeto pesado e imóvel, exigindo manutenção constante. Quando alguém está preso à cama por semanas e meses, sua percepção muda. O teto se torna a linha do horizonte. A falta de estímulos externos força a psique a buscar um ponto de apoio dentro de si mesma. Mas o corpo já não é um refúgio seguro. Ele próprio gera uma crise contínua. Foi nesse ponto de extrema limitação da realidade que a mãe encomendou para ela uma estrutura de madeira especial. Essa construção permitia fixar uma tela ou um cartão rígido em um ângulo, possibilitando pintar deitada, sem alterar a posição horizontal das costas. Mas o elemento crucial se tornou outro dispositivo, que mudou tudo. Um grande espelho foi fixado ao dossel sobre a cama. Em circunstâncias normais, um espelho sobre a cama está associado à intimidade, à estética decorativa ou ao narcisismo. Neste quarto apertado, ele adquiriu uma função completamente diferente. Tornou-se uma espécie de câmera de vigilância, a única janela pela qual a pessoa presa no gesso podia olhar constantemente e sem ajuda externa. A atenção, desprovida de estímulos externos,
inevitavelmente se concentra no único objeto disponível, seu próprio reflexo. O autorretrato surge em sua prática não por ambições de construir uma carreira artística ou por desejo de se afirmar na comunidade profissional. Nos primeiros meses após o acidente, é uma decisão puramente pragmática. Pintar a si mesma é, antes de tudo, uma maneira de ocupar o tempo que não é mais dedicado aos estudos ou ao lazer. Ela começa a registrar seu rosto simplesmente porque é a única natureza morta sempre presente no quarto, que não se cansa e não exige esforços para organizar uma sessão de pose. Mas esse processo mecânico rapidamente muda de natureza. A longa e forçada observação de si mesma no espelho, em estado de total impotência física, desencadeia um novo mecanismo psicológico. O reflexo começa a funcionar como uma prova direta de existência. Quando alguém não pode mover as pernas, quando seu tronco está preso em um colete ortopédico e a sensibilidade das terminações nervosas está distorcida por uma lesão grave, a confirmação visual de sua própria integridade torna-se vital. Olhar para o próprio rosto no espelho significa se certificar diariamente de que você ainda está aqui, que os limites do seu eu não se dissolveram em um sono medicamentoso ou em surtos de febre extenuante. A dor física tem uma propriedade destrutiva. É caótica, amorfa e isola absolutamente a pessoa dos outros. Ela não tem vocabulário próprio. É impossível transmiti-la com precisão em uma conversa. Ao transferir seu rosto para a tela, ela inicia um processo de documentação metódica dessa dor. A pintura impõe limites rígidos. Tem bordas claras, superfície plana, tamanho definido e proporções exatas. Transformando seu estado destruído em um objeto visual, ela o separa de si mesma. O sofrimento deixa de ser uma sensação subjetiva invisível e absorvente e se torna um fato material, que pode ser estudado de fora, como uma amostra de laboratório. Esse processo oferece um recurso psicológico crucial, a ilusão de controle recuperado. Na vida real, seu corpo está completamente sujeito a forças externas. Os médicos tomam decisões sobre novas cirurgias. Aparelhos de gesso e metal ditam a postura. Nervos e ossos danificados determinam o nível de resistência. Ela não decide nada em sua fisiologia, mas na superfície da tela, ela tem jurisdição absoluta. Ela mesma escolhe as cores, constrói a composição, decide o que será oculto na sombra e o que será implacavelmente exposto à luz. A pintura se torna um ato de retomada de território. Se ela não pode controlar seus próprios músculos, ela controlará as coordenadas de sua imagem óptica. Já nessas primeiras experiências, se forma a especificidade de seu olhar, no qual a sentimentalidade está completamente ausente. Ela não pinta uma vítima moribunda das circunstâncias, buscando compaixão do espectador. Ela cria uma lista de inventário rigorosa do que restou após a catástrofe. O espelho estabelece a distância necessária. Há um corpo vulnerável que dói na cama, e há um objeto no vidro que precisa ser transferido para o papel com frieza. Essa distância salva seu trabalho de um expressionismo lamentoso e lacrimoso. O olhar de seu reflexo permanece direto, atento e contido. É uma constatação fria de presença diante de uma força intransponível. O acidente não apenas a privou de saúde, mas formou seu método de trabalho único. A claustrofobia do quarto a ensinou a focar de forma extrema. A falta de liberdade física excluiu a possibilidade de pintar panoramas paisagísticos amplos ou cenas históricas complexas e populosas. As rígidas limitações físicas se tornaram seu editor implacável. Ela teve que dominar o micronarrativo de seu próprio rosto, estudar detalhadamente as menores mudanças na tensão das maçãs do rosto, na direção do olhar, na densidade dos lábios comprimidos. Ela aprendeu a extrair o máximo de informação do mínimo conjunto de dados visuais disponíveis. Com o tempo, o gesso inicial é removido. Ela reaprende a andar,
Mas a situação básica não muda. Torna-se evidente que a cura completa nunca acontecerá. Hospitais, intervenções cirúrgicas dolorosas, pesados coletes de sustentação se tornam uma rotina que se estende pelas décadas seguintes. O trauma deixa de ser um obstáculo temporário que precisa ser apenas suportado e é reconhecido como uma nova e definitiva realidade. O corpo fragmentado agora é sua morada permanente, a condição do problema que não pode ser anulada. O quarto fechado, o espelho suspenso e a estrutura de madeira não permitiram que ela desaparecesse sem deixar vestígios no sofrimento físico anônimo. Ela encontrou uma maneira prática de documentar sua vulnerabilidade, transformando-a em uma imagem plana e completamente controlável na tela. Mas à medida que o período agudo de isolamento médico termina, surge um novo desafio. Uma coisa é controlar seu reflexo, deitada sozinha sob o dossel da cama. Outra bem diferente é levar esse corpo mutilado além dos limites do quarto seguro, para um amplo espaço público, cheio de olhares avaliativos de estranhos. A observação isolada e silenciosa no quarto inevitavelmente terá que se transformar em uma estratégia calculada de defesa externa. Ato 2. A fachada construída. No final dos anos 20, após meses de uma reabilitação exaustiva, ela finalmente consegue sair de casa com regularidade. Surge então um novo desafio prático. Ela precisa se inserir nos círculos sociais, políticos e artísticos da capital. Mas sua realidade física mudou irreversivelmente. A perna direita, já enfraquecida pela poliomielite na infância e ainda mais danificada pelo acidente, ficou mais curta que a esquerda, resultando em uma claudicação pesada e evidente. Sua coluna, destruída, não consegue se manter ereta sem suporte externo, exigindo o uso constante de aparelhos ortopédicos rígidos, feitos de gesso, couro grosso ou aço cirúrgico. As roupas europeias da época, com seus cortes ajustados e linhas abertas, revelariam imediatamente esses aparatos mecânicos, transformando-a em alvo de compaixão pública. É nesse período que ela realiza uma mudança radical em sua imagem visual. Nas fotos de família tiradas antes da tragédia, ela aparece frequentemente em vestidos austeros de corte europeu ou até em ternos masculinos clássicos. Agora, ela começa a colecionar e usar roupas tradicionais dos povos indígenas do México. Em seu guarda-roupa, surgem trajes das mulheres da região sul de Tehuantepec, que se tornam seu uniforme diário para qualquer saída além dos limites do quintal familiar. Essa escolha estilística resolve, primeiramente, uma questão utilitária e arquitetônica. As longas saias esvoaçantes, com babados largos, escondem completamente a assimetria das pernas e compensam a claudicação através da dinâmica rítmica do tecido pesado ao caminhar. As blusas soltas de corte quadrado, conhecidas como huipiles, não delineiam o corpo. Sob seu amplo contorno, é fácil ocultar a estrutura maciça do colete médico. A roupa tradicional funciona como um estojo têxtil confiável, que reconstrói a geometria de seu corpo, escondendo para sempre as fraturas da coluna dos olhares avaliativos. Mas esconder as lesões não é suficiente. Isso é apenas o primeiro nível de proteção. O segundo nível é o controle agressivo da atenção alheia. Para que o espectador não se concentre na mecânica de seus movimentos restritos, é preciso oferecer uma outra, mais poderosa, dominância visual. Ela começa a usar pesados colares pré-colombianos de jade, brincos de prata maciça e a entrelaçar fios de lã coloridos e flores vivas em suas tranças. O mecanismo desse truque baseia-se na psicologia básica da percepção. A abundância de texturas, cores vibrantes e detalhes contrastantes na região do pescoço e cabeça atrai o olhar do interlocutor para cima como um imã. O rosto e o penteado complexo, quase arquitetônico, tornam-se o epicentro absoluto de sua imagem. Enquanto o público observa, fascinado,
os adornos exóticos e guirlandas, ninguém percebe a imobilidade do tórax ou o peso do passo. Ela retira do espectador a possibilidade de sentir pena, substituindo-a por um distanciamento estético. O status de inválida é tecnicamente ofuscado pelo espetáculo. O contraste entre o que o público vê e o que ela mesma sente permanece colossal. Manter essa fachada majestosa exige sérios recursos físicos. O atrito dos tecidos rígidos e das hastes metálicas contra a pele sob a blusa solta não desaparece durante a noite. Carregar vários quilos de pedras e prata com as costas lesionadas é um ato diário de resistência física. No entanto, o resultado justifica os meios. Aos olhos da boemia mexicana, ela se apresenta não como uma paciente recém-saída do hospital, mas como uma figura monumental, ditando suas próprias regras de presença na sala. Além da camuflagem física, esse construto visual rapidamente adquire um peso político significativo. No México pós-revolucionário dos anos 20 e 30, ocorre um processo ativo de formação de uma nova identidade nacional, conhecido como mexicanidade. A elite intelectual do país rejeita programaticamente os gostos burgueses eurocêntricos, impostos durante a ditadura deposta de Porfírio Dias. Vestir-se com roupas dos povos indígenas no centro da cidade do México, nesse momento, é fazer um gesto ideológico claro. Enquanto as mulheres de seu círculo social ainda assinam revistas de moda de Paris e encomendam roupas de costureiras francesas, ela transforma sua aparência em um manifesto anticolonial direto. A vestimenta terruana pertence historicamente a mulheres de uma comunidade conhecida por sua independência econômica e forte status social. Ao vestir essas roupas, ela declara abertamente sua solidariedade com as forças políticas de esquerda, com o movimento dos muralistas mexicanos e com as profundas raízes pré-hispânicas de seu país. Seu corpo se torna um outdoor ambulante de suas convicções políticas. Não é uma escolha espontânea de moda exótica, nem uma tentativa de parecer excêntrica para entreter a multidão. É uma posição profundamente calculada de alguém que se recusa categoricamente a ser um pano de fundo passivo para discussões alheias. Ela não escreve longos artigos teóricos sobre orgulho nacional ou luta de classes. Ela incorpora fisicamente essas ideias toda vez que cruza a porta de sua casa. Essa mesma lógica de controle total sobre a imagem se estende ao seu rosto. Ela conscientemente se recusa a depilar as sobrancelhas, permitindo que se unam em uma linha escura e espessa sobre o nariz, e destaca intencionalmente o buço. Em uma cultura onde a atratividade feminina é rigidamente padronizada, onde se espera que a mulher tenha uma suavidade visual, cuidados segundo padrões europeus e submissão estética, tal ênfase em traços masculinos se torna um ato de autonomia pessoal agressiva. A monocelha funciona como mais uma linha de defesa psicológica. Ela quebra o padrão visual convencional. Esse elemento não convencional do rosto faz o espectador tropeçar, privando-o da capacidade de avaliá-la por uma escala padrão de beleza patriarcal. O rosto adquire uma rigidez quase mascarada, assemelhando-se a um ídolo antigo que não busca aprovação social. Ela voluntariamente se retira da categoria de objetos de prazer, para se afirmar definitivamente como um sujeito independente, estabelecendo suas próprias leis visuais. A cultura de massa e o subsequente mito global simplificarão muito esse sistema de defesa em camadas. Décadas depois, sua imagem será reduzida a um clichê pop cultural conveniente. Flores no cabelo, saias coloridas, sobrancelhas unidas. Tudo isso se transformará em um design facilmente replicável para souvenirs, roupas e capas de revistas. A complexa declaração política e a cruel necessidade fisiológica serão esvaziadas, deixando apenas um estilo exótico e plano de um ícone boêmio do feminismo. Mas na realidade histórica,
Sua fachada era uma ferramenta impecável de sobrevivência e dominação em um campo social complexo. O traje nacional vibrante funcionava como uma armadura social. Ele protegia o corpo vulnerável e quebrado de olhares indesejados, e, ao mesmo tempo, servia como uma declaração política estrondosa, impossível de ignorar. No entanto, essa imagem cuidadosamente construída era destinada exclusivamente ao uso externo. Funcionava perfeitamente em comícios políticos, recepções sociais e exposições de arte. Mas quando o barulho da multidão cessava e ela retornava ao isolamento de seu ateliê, a necessidade de camuflagem desaparecia completamente. A portas fechadas, sozinha diante da tela, ela precisava remover a armadura cerimonial. E aí começava um trabalho completamente diferente. Era preciso encontrar uma ótica capaz de fixar a realidade do corpo escondido sob o pesado tecido do huipil, e fazer isso de forma a privar o espectador das últimas ilusões. Ato 3. Um olhar sem piedade. Em pequenas folhas de metal preparado, pedaços de maçonita e papelão grosso, a mesma composição é repetida até se tornar um reflexo automático. No centro, uma figura solitária, frequentemente com o tórax aberto, órgãos internos expostos ou cortes cirúrgicos profundos ao longo da coluna. A pele pode estar perfurada por dezenas de pregos de aço de diferentes tamanhos. A coluna vertebral substituída por uma coluna jônica de pedra esfarelada e o tronco apertado por aros de um rígido colete médico. Não são obstáculos simbólicos ou poéticos, mas uma fixação detalhada e fisiologicamente precisa da destruição extrema do corpo. O corpo aqui não é um objeto estético para admiração, mas um local documentado de catástrofe contínua. A textura da dor é transmitida com uma secura clínica acentuada. Quando o sangue aparece na tela, não está espalhado em manchas nervosas e caóticas, como na tradição expressionista. O sangue é pintado metodicamente, flui por trajetórias claras, se junta em gotas perfeitas, se transforma em um sistema radicular ramificado ou é cuidadosamente bombeado através de complexos sistemas de tubos cirúrgicos. A dor se formaliza, transformando-se em um esquema de engenharia complexo, onde cada vaso rompido ou pino metálico tem seu lugar preciso e funcional. Mas essa catástrofe anatômica é sempre acompanhada por um detalhe que quebra as expectativas do espectador. O rosto acima do corpo mutilado e contido permanece absolutamente, assustadoramente impassível. Não há uma única careta de dor. Os músculos faciais estão completamente relaxados, os lábios firmemente cerrados, as sobrancelhas escuras e unidas mantêm uma curva calma e uniforme. Mesmo que grandes gotas de lágrimas estejam metodicamente desenhadas nas bochechas, elas repousam na superfície da pele como pesadas contas de vidro, sem distorcer a expressão. Surge a contradição central de seu método pictórico. A carne grita de sofrimento insuportável e prolongado, enquanto o rosto transmite uma calma fria e monumental. O principal instrumento desse paradoxo de calma é o olhar. Ele está sempre direcionado de frente, perfurando o espaço diretamente nos olhos do espectador. Inicialmente, essa frontalidade foi ditada por limitações físicas. Uma pessoa presa em um colete de gesso do pescoço ao quadril, deitada sob um espelho, simplesmente não pode virar o pescoço ou torcer as costas para buscar ângulos complexos. A geometria do aparelho ortopédico fixou a cabeça em uma posição reta. No entanto, dessa inevitabilidade mecânica, surgiu uma poderosa estratégia visual que virou o jogo. Na história da pintura europeia, a figura feminina ferida, sofrendo ou nua tradicionalmente desvia o olhar. Mártires olham para cima, para os céus, em busca de salvação divina ou esperando um milagre. Vítimas abaixam os olhos, demonstrando submissão ao destino, reconhecendo a derrota ou expressando vergonha.
Essa postura clássica do olhar permite ao espectador ocupar uma posição confortável e segura de observador invisível, que apenas simpatiza com a desgraça alheia do alto de sua invulnerabilidade. Nos autorretratos dela, esse contato visual com o público não é interrompido por um segundo. O olhar direto e inabalável bloqueia a reação mais natural e condescendente do público, a piedade. A mecânica da piedade sempre requer uma hierarquia social oculta. O observador está seguro, fisicamente intacto, estável e forte, enquanto o objeto na tela é vulnerável e precisa de proteção. A apresentação frontal destrói completamente essa distância segura. O espectador, que se aproxima da pintura esperando ver uma vítima sofredora, de repente se depara com uma observação rígida e avaliativa de si mesmo. Não é um pedido de ajuda, nem uma tentativa de evocar empatia. É uma constatação seca e protocolar. É assim que meu corpo se parece, e eu olho friamente para como você o observa. O espaço ao redor da figura central também é rigidamente subordinado a essa lógica de controle absoluto e impossibilidade de fuga. Nos autorretratos, o fundo é frequentemente composto por paisagens sem vida, rachadas pela seca, densas selvas tropicais sufocantes, paredes de folhas largas ou planos de cores vazios e surdos. Esse fundo nunca oferece abrigo. Ele intencionalmente empurra a figura para o primeiro plano, bem próxima à moldura de madeira. A heroína é privada da possibilidade de recuar na profundidade da perspectiva ou se dissolver na paisagem ao redor. O espaço da pintura se fecha, fixando-a para sempre em um único ponto imutável. A exposição sem possibilidade de esconder-se, paradoxalmente, se torna uma forma de poder absoluto sobre a situação. O efeito de presença direta e inevitável é amplificado pelo formato escolhido. A maioria de suas obras tem um tamanho muito modesto, quase de bolso. Ao contrário das amplas telas acadêmicas, ela prefere pintar em pequenas placas de metal, usando o formato tradicional mexicano retábulo. Historicamente, são imagens votivas, pequenas placas de agradecimento que as pessoas comuns levavam à Igreja Católica em gratidão aos santos por livramentos milagrosos de doenças graves ou perigos mortais. No retábulo clássico, sempre há 3 elementos: a catástrofe, o santo protetor e o texto de agradecimento pela salvação. Ao escolher essa base, ela adota uma forma popular, mas radicalmente limpa o contexto religioso. Em suas pinturas, não há santos nem salvação milagrosa. Resta apenas a concentração extrema de um fato pessoal intransponível. Esse pequeno formato impõe regras físicas rígidas de interação com a tela. Não é possível observar essa pintura de longe, deslizando o olhar rapidamente em uma ampla sala de museu. Para ver os detalhes microscópicos da coluna vertebral dividida, a textura dos fios cirúrgicos desenhados, ou os finíssimos capilares vermelhos do sistema circulatório, o espectador é obrigado a se aproximar. A distância física entre o olho do observador e a superfície da pintura se reduz a algumas dezenas de centímetros. Surge uma intimidade fisiológica, quase desconfortável, que torna o rosto direto da heroína ainda mais autoritário e priva o espectador de qualquer espaço para recuo psicológico. No entanto, não é apenas a geometria da composição que importa, mas também a própria maneira de aplicar a tinta. Em seus autorretratos, não há pinceladas caóticas, largas e pastosas, que os artistas do século XX geralmente usam para transmitir instabilidade interna ou agonia física. A tinta é aplicada na chapa de metal de forma uniforme, fina, quase translúcida. As linhas dos contornos são traçadas com a precisão de um miniaturista. A superfície do trabalho acabado permanece absolutamente lisa, sem um único traço de pressa, dúvida ou perda de controle sobre o pincel. Essa técnica de pintura seca e meticulosa funciona como um instrumento cirúrgico.
Ela elimina completamente o patos teatral da pintura. Se as feridas abertas, os pontos e os coletes ortopédicos fossem pintados com movimentos expressivos e vibrantes, isso transformaria instantaneamente a fixação do sofrimento em histeria. Mas a escrita metódica, fria e detalhada de cada músculo traumatizado cria o efeito de um protocolo médico objetivo. O colapso emocional é conscientemente removido do processo. A pintura se torna um ato não de autoexpressão, mas de documentação fria e quase judicial da própria decadência física. Ao separar drasticamente o corpo dilacerado e limitado em movimento do rosto estoico, ela recupera a subjetividade perdida. Seu corpo não lhe pertence mais. Foi entregue ao domínio da medicina, das construções metálicas, das consequências do acidente e da dor crônica exaustiva. Mas a consciência, refletida com calma gelada no olhar inflexível, pertence somente a ela. É uma afirmação visual de que a casca física pode ser destruída até o alicerce, mas o núcleo interno permanece intocável. O autorretrato se torna para ela um território de independência pessoal intransigente. No espaço da tela retangular, essa estratégia de formalização funciona impecavelmente. Ela mesma estabelece as coordenadas, dosa o grau de exposição fisiológica e mantém rigidamente o controle sobre como o mundo exterior percebe sua vulnerabilidade. Mas esse sistema hermético de autonomia, nascido na solidão do ateliê, inevitavelmente teria que ser testado em tempo real. E o teste mais sério para essa independência zelosamente guardada seria o confronto com outra pessoa, uma figura de tal magnitude monumental e peso social, cuja presença ameaçava engolir qualquer autonomia alheia em seu caminho. Ato 4. União de Gigantes. No dia 21 de agosto de 1929, na prefeitura de Coyoacán, foi registrado o casamento entre a jovem de 22 anos, Frida Kahlo, e o quarentão, Diego Rivera. O contraste físico e social entre eles era colossal e rapidamente virou assunto de discussão pública. Rivera, com mais de 130 quilos, destacava-se na multidão, sendo um líder mundialmente reconhecido do muralismo mexicano, recebendo encomendas governamentais para pintar enormes murais em prédios públicos. Sua jovem esposa era pequena, frágil, usava um espartilho de aço escondido, tinha dificuldade em suportar longas caminhadas e pintava retratos em pequenas placas de metal, vistos apenas por alguns poucos próximos. Os pais da noiva, chocados com essa diferença, apelidaram essa união na imprensa e em conversas privadas de casamento do elefante com a pomba. Para a jovem artista, fisicamente vulnerável, existia apenas um roteiro histórico padrão: dissolver-se completamente na escala monumental do marido. O status de esposa de um grande homem, tradicionalmente, implicava o papel de musa, biógrafa dedicada, organizadora do lar, ou um acessório exótico em eventos diplomáticos internacionais. O magnetismo de Rivera, sua atividade política e seu peso público facilmente absorviam qualquer individualidade que se aproximasse de sua órbita. Manter a independência criativa, vivendo sob o mesmo teto com uma figura de tal magnitude, parecia uma tarefa praticamente impossível. Mas, em vez de entrar em competição direta ou tentar adotar o método do marido, a heroína toma a decisão estratégica de uma rígida divisão de territórios de trabalho. Ela não tenta pintar murais históricos, não se aventura na monumentalidade pública e não transfere para a tela as massas revolucionárias com rifles. Se Rivera ocupa sem contestação o macrocosmo, a luta de classes, a industrialização e o destino de povos inteiros, ela faz do seu campo exclusivamente o microcosmo. Ela estreita a ótica até os limites de sua própria anatomia, sua cama, seus instrumentos médicos e seu sangue. Essa recusa radical em jogar no campo alheio torna-se seu principal instrumento de defesa de sua própria subjetividade.
A dinâmica do casamento deles consistia em escândalos públicos contínuos, traições mútuas e reconciliações barulhentas. Em 1939, após Rivera se envolver com sua irmã mais nova, ocorre o inevitável divórcio oficial. Para alguém cuja vulnerabilidade física exigia constante apoio financeiro e doméstico, a perda do principal pilar social deveria ter sido fatal. O resultado esperado de tal ruptura seria uma paralisia criativa, uma histeria pública ou um mergulho em isolamento depressivo. No entanto, a crise pessoal funciona exatamente ao contrário. Torna-se um poderoso catalisador para sua pintura. A catástrofe familiar ativa o mesmo mecanismo de formalização fria que uma vez salvou sua sanidade após o acidente de ônibus. Ela transfere metodicamente o trauma emocional para o plano fisiológico, para que possa trabalhar com ele usando suas ferramentas habituais. A dor psicológica se materializa nas telas como feridas abertas, corações arrancados do peito, artérias cortadas por tesouras cirúrgicas. Ela não mantém diários com queixas sobre a injustiça do ex-marido. Ela cria documentos visuais rigorosos de sua desintegração. É justamente no ano da separação que ela pinta o duplo autorretrato, As Duas Fridas, que demonstra claramente essa mecânica. Na tela, sentam-se duas versões dela mesma. Uma em um vestido tradicional mexicano, que Rivera tanto amava, com um coração inteiro, e a outra em uma roupa branca europeia, com a caixa torácica aberta e o coração sangrando. O sangue da veia cortada pinga diretamente no vestido branco, mas a mão segura calmamente uma pinça cirúrgica, tentando estancar a hemorragia. A ruptura emocional é literalmente dissecada e decomposta em seus componentes. A traição e o abandono são transformados em matéria-prima seca para o trabalho. O marido deixa de ser uma dominância esmagadora e se transforma em mais um fator externo, tão implacável quanto o corrimão de aço de um bonde ou o bisturi de um cirurgião. Ele apenas inflige a ferida, que ela então estuda meticulosamente, mede e transfere para a tela com um assustador equilíbrio. A união de dois egos fortes não a destruiu, mas deu-lhe o estresse necessário para afiar sua própria linguagem. No campo público, ela deixou de ser vista apenas como a esposa excêntrica de um gênio e se afirmou como uma unidade completamente autônoma e intransigente. Rivera criava o mito do Estado, enquanto ela construía uma crônica implacável de seu próprio corpo. Sua capacidade de visualizar a ruptura interna com uma precisão clínica e cirúrgica logo ultrapassou os limites da cena artística mexicana. Essas pequenas pinturas, impregnadas de sangue e detalhes anatômicos, chamaram a atenção na Europa. Mas o vanguardismo europeu, sempre em busca de novas formas, tentou apropriar-se dessa linguagem radical. Seu método de fixação literal da experiência pessoal estava à beira de um confronto com a moda intelectual, cujos teóricos preferiam ver na carne exposta não uma dor real, mas apenas um jogo elegante do subconsciente. Ato 5. A crueza da experiência. Em abril de 1938, chega à cidade do México André Breton, poeta, teórico e o eterno ideólogo do surrealismo europeu. Ele se hospeda na casa de Rivera e, pela primeira vez, estuda atentamente as obras da esposa dele, que até então eram criadas principalmente em isolamento e não eram destinadas ao público internacional. Ao ver nas telas corpos dissecados, objetos flutuando na banheira, corações sangrando e figuras entrelaçadas por raízes, Breton fica extasiado. Imediatamente, ele declara a autora uma surrealista intuitiva e chama sua arte de uma fita amarrada em torno de uma bomba. A vanguarda europeia, sempre em busca de novas e selvagens confirmações para suas teorias além do velho continente, decide oficialmente apropriar-se de seu método. O surrealismo, na Europa do final dos anos 30, era complexo e intelectual.
Baseava-se na psicanálise de Sigmund Freud, no estudo dos sonhos, na escrita automática e nos jogos do subconsciente. Para a boemia parisiense, a arte era uma ferramenta de libertação da mente das proibições burguesas através do absurdo deliberado. Relógios derretendo, insetos gigantes, objetos flutuando no ar. Tudo isso era construído artificialmente para chocar o público e quebrar a lógica habitual da percepção. Quando Breton e seu círculo olhavam para as telas mexicanas, viam nelas a encarnação perfeita de seus manifestos teóricos. Parecia-lhes que estavam diante de um fluxo puro e não contaminado pela educação acadêmica do inconsciente. No início de 1939, por iniciativa de Breton, uma exposição chamada México é inaugurada em Paris, onde suas pinturas se tornam a principal revelação visual. Ela se encontra no epicentro da elite cultural europeia. Suas obras são vistas por Pablo Picasso, Vassily Kandinsky e Marcel Duchamp. O Louvre adquire uma de suas pinturas. É a primeira vez no século XX que o principal museu da França compra uma obra de um autor latino-americano. Abre-se para ela um caminho direto para a integração no movimento artístico mais influente da época. Bastava apenas concordar com o termo proposto e aceitar o status de musa exótica da vanguarda parisiense. Mas, em vez de gratidão pela legitimação europeia, segue-se uma recusa brusca e intransigente. Ao se encontrar no meio do ambiente artístico parisiense, ela sente um profundo desprezo por ele. Em suas cartas, ela chama os intelectuais europeus de desocupados que passam horas em cafés discutindo teorias absurdas, enquanto a Europa real rapidamente se encaminha para uma guerra em grande escala. Mas sua principal objeção não diz respeito ao estilo de vida da boemia parisiense, mas ao diagnóstico que tentaram impor à sua pintura. Ela declara publicamente que nunca pintou sonhos ou fantasias, mas registrou exclusivamente sua própria realidade literal. A diferença entre seu método e o surrealismo europeu estava na própria fonte da imagem. Quando um artista parisiense desenhava carne rasgada ou anomalias anatômicas, era um gesto metafórico. Era um enigma visual, uma provocação intelectual destinada a ilustrar as ansiedades do século ou medos internos. Mas quando ela pintava uma coluna vertebral exposta, pregos de aço cravados na pele ou um lençol de hospital ensanguentado, não havia uma gota de metáfora. A barra de metal do bonde realmente a perfurou. Os coletes médicos realmente comprimiam seu tórax a ponto de ser difícil respirar. O filho perdido realmente estava em um frasco de formol. Ao chamar sua arte de surrealismo, a crítica europeia cometia uma substituição perigosa. Tentava intelectualizar sua dor. Se a pintura é apenas um sonho ou um jogo do subconsciente, significa que o que acontece com ela não tem peso real no mundo físico. O rótulo surrealista funciona como uma anestesia estética. Ele acalma o espectador, permitindo-lhe ver uma caixa torácica aberta como um elegante quebra-cabeça, e não como uma documentação de tortura cirúrgica de meses. Concordar com o status de surrealista significaria trair seu próprio corpo, permitir que os teóricos desvalorizassem o inferno real e cotidiano em que ela existia. Defender a crueza de sua experiência torna-se para ela uma posição de princípio. Sua pintura é um protocolo médico e jurídico, não um poema. As raízes que em suas telas frequentemente crescem da terra diretamente de seu corpo simbolizam não o realismo mágico ou a conexão com o cosmos, mas a paralisante imobilidade de alguém privado da capacidade de se mover livremente. O sangue, que é metodicamente bombeado através de complexos sistemas de tubos cirúrgicos nas pinturas, não é uma referência à alquimia, mas uma transmissão direta das intermináveis transfusões nas enfermarias hospitalares. Cada elemento que parece ao espectador europeu fruto de uma fantasia inflamada tinha um análogo exato e verificável em sua história médica. Além da intelectualização,
o contexto parisiense revelou outro problema de percepção: o olhar colonial condescendente. O público francês se encantava com suas roupas de terruana e penteados elaborados com fitas, vendo isso como uma manifestação de magia selvagem e primitiva. Aquele mesmo fachada construída, que no México funcionava como uma declaração política consciente e instrumento de luta anticolonial, na Europa foi reduzido a um adorável traje teatral. A complexa estratégia de sobrevivência e autoapresentação transformou-se aos olhos dos parisienses em uma divertida performance etnográfica. Isso a convenceu definitivamente da impossibilidade de traduzir sua linguagem para o dialeto das galerias europeias. De volta ao México, ela fecha para sempre a questão de pertencer a qualquer movimento internacional. A rejeição do surrealismo torna-se um ato de separação artística radical. Ela cristaliza um novo tipo de sinceridade criativa, em que a imaginação desempenha um papel mínimo. A imaginação pode criar monstros, mas a observação fria documenta aqueles monstros que já existem na realidade. Suas pinturas assustam não porque violam as leis da física, mas porque mostram com absoluta precisão fisiológica o que acontece com uma pessoa quando as leis da biomecânica se quebram. Ao defender a crueza de seu método, ela não permitiu que os críticos dos anos 30 dissolvessem sua dor em teorias psicanalíticas convenientes. Ela registrou sua experiência de forma tão rígida e inequívoca que os intelectuais tiveram que recuar diante da franqueza desse documento. De suas telas, desapareceu qualquer insinuação, dando lugar à constatação seca da decomposição física e à observação estoica dela. No entanto, a vitória sobre os teóricos da arte foi apenas temporária. O que os surrealistas europeus não conseguiram fazer com manifestos complexos, algumas décadas depois o mercado global faria. O diário implacável de um corpo destruído estava prestes a colidir com a máquina de reprodução em massa, que não precisava nem de crueza nem de dor. Ato 6. Redução a um símbolo. Em março de 2018, a maior corporação de brinquedos lança uma boneca colecionável inspirada em Frida Kahlo. A figura de plástico exibe um corpo absolutamente simétrico e esbelto. Não há vestígios da poliomielite que sofreu na infância ou das sequelas do grave acidente de trânsito. A perna direita não é mais curta que a esquerda, e o tórax não está preso a um rígido espartilho de metal. A famosa monocelha unida, que a artista destacava desafiadoramente em seus autorretratos, foi cuidadosamente retocada na boneca, afinada e ajustada aos padrões convencionais de beleza. Na cópia de plástico, resta apenas um conjunto reconhecível e totalmente seguro de atributos visuais. Uma saia larga e colorida, grandes brincos e flores artificiais entrelaçadas no cabelo. Esse produto comercial torna-se o reflexo perfeito de como funciona o mecanismo da memória histórica em massa. Décadas após a morte da heroína, o mercado global inicia um processo de redução total de sua figura complexa e incômoda a um conjunto de marcadores gráficos facilmente reproduzíveis. Surge um fenômeno de comercialização sem precedentes, onde a marca se separa completamente da pessoa real. A cultura de massa e a indústria multimilionária de souvenirs exigem objetos que não causem desconforto psicológico ou repulsa fisiológica nos compradores. Um espinhaço quebrado, suturas cirúrgicas sangrando, medicamentos em conserva ou um protocolo cirúrgico seco do próprio declínio físico não podem ser impressos em uma caneca de presente ou em uma bolsa de lona. Assim, a indústria metodicamente elimina de sua imagem tudo o que está relacionado ao corpo real e à dor genuína. Junto com a verdade fisiológica, a rigidez política da fachada também é inevitavelmente cortada. O vestido tradicional teuana, que nas décadas de 20 e 30
era usado nas ruas da Cidade do México como um manifesto anticolonial direto e um sinal de solidariedade radical com as forças de esquerda, perde seu peso ideológico. Nas revistas de moda e catálogos do final do século XX, ele se transforma apenas em uma inspiração vibrante para um estilo boêmio exótico. O elemento de autonomia pessoal agressiva é esvaziado até o nível de uma tendência sazonal comum. A armadura visual, historicamente construída para proteger o corpo mutilado da condescendência alheia, vira uma fantasia carnavalesca popular. Paralelamente à limpeza visual, ocorre uma simplificação biográfica profunda. O processo rigoroso e matematicamente preciso de trabalhar nos autorretratos é substituído na consciência de massa por uma narrativa melodramática. O mito global fixa nela o papel conveniente de artista sofredora, cuja energia criativa supostamente se alimentava exclusivamente de uma vida pessoal tumultuada, traições e amor apaixonado por um marido genial. A complexa mecânica de transformar crises familiares em combustível para fortalecer sua própria independência é completamente apagada. Em vez do autor frio que documentava as consequências dos atos alheios, o público recebe uma história compreensível sobre uma vítima do temperamento latino-americano e de circunstâncias fatais. Como resultado desse apagamento em múltiplos níveis, surge o paradoxo da visibilidade absoluta com o desaparecimento completo do objeto autêntico. A imagem de Frida está presente em toda parte, de outdoors publicitários gigantescos a estampas em camisetas de mercado de massa. Ela é proclamada uma pop ícone universal, símbolo de superação feminina e musa para designers. Mas quanto mais esse avatar, reproduzido e polido até brilhar, se espalha pelo mundo, mais difícil é ver por trás dele a pessoa real, que passava horas deitada sob um espelho em um quarto estreito em Coyoacán, pintando suas feridas abertas em pequenos pedaços de metal preparado. O manifesto complexo e espinhoso transforma-se em um ativo liso e extremamente lucrativo. Esse confronto entre o documentarismo implacável e a máquina global de consumo em massa termina com a vitória desta última no amplo espaço público. O mercado capitalista não tolera contradições complexas. Ele não precisa de um olhar estoico e penetrante que exige o reconhecimento da destruição física. Ele precisa de um logotipo brilhante e positivo. A substituição do autor real por um mito superficial ocorre tão rapidamente e com sucesso justamente porque esse mito libera o espectador da necessidade pesada de olhar para o sofrimento alheio. A cultura pop devolve ao público aquela distância segura que a artista, em vida, tão insistentemente e agressivamente destruía com a frontalidade de seus autorretratos. No entanto, essa camada plástica de estética reproduzida não é capaz de alterar a composição química e semântica da própria pintura. O construto pop cultural pode ditar por anos como o consumidor em massa deve perceber a figura com sobrancelhas unidas. Mas basta que um espectador preparado fique frente a frente com a obra original e a parafernália de marketing imediatamente se desfaz. Sob as camadas espessas de brilho de souvenir e interpretações simplificadas alheias, ainda se esconde uma mecânica fria e funcional, esperando o momento em que todos os significados decorativos impostos sejam removidos. E então se abre o espaço para entender o verdadeiro propósito por trás desse processo sem precedentes de visualização. Ato 7. Nomeando a dor. Quando o espectador moderno deixa para trás a loja do museu, cheia de mercadorias plásticas repetitivas, e se encontra diante da obra original, ocorre um choque físico imediato com a realidade. Na parede, pendura-se uma pequena placa metálica, ou um pedaço de amazonita, muitas vezes não maior que uma folha de livro. Nessa superfície, não há vestígios de um carnaval exótico ou de uma inspiradora história de sucesso que a cultura pop insiste em vender.
A camada lisa de tinta a óleo, sem relevo, captura com precisão clínica o sistema circulatório exposto, as talas ortopédicas apertando as costelas e a pele perfurada por dezenas de pregos de aço. O contato físico com o original imediatamente desconstrói o mito acolhedor, revelando um protocolo seco e assustador de uma catástrofe corporal incessante. A remoção das camadas mitológicas impostas força o público a confrontar a verdadeira dimensão de seu trabalho. Ao descartar os rótulos comerciais convenientes de musa apaixonada, ícone de estilo ou vítima de um amor trágico, emerge sua principal e intransigente escolha. Em uma época em que a arte monumental se concentrava nos destinos de classes inteiras, massas revolucionárias e mudanças históricas globais, ela fez um gesto radical de cortar o mundo exterior. Ela se recusou categoricamente a ir além de sua própria fisiologia. Em vez de se dissolver nas grandes narrativas políticas do século XX, ela transformou o estudo microscópico de sua carcaça destruída no tema central e único. Na primeira metade do século XX, o padrão profissional frequentemente exigia uma distância entre a biografia pessoal do artista e sua obra. O sofrimento pessoal era considerado um episódio estreito e privado, indigno de se tornar a base para uma declaração artística séria. Doenças e limitações físicas deveriam permanecer fora do ateliê, dando lugar à forma pura ou a ideias sociais universais. Ela deliberadamente violou essa regra, transferindo de forma rígida e metódica para a tela cada nova sutura cirúrgica, cada substituição de colete de gesso por metal. Ela apagou a linha entre a alta arte e o fato médico. Essa recusa em separar a pintura do histórico médico criou um precedente de um novo tipo de sinceridade radical. Ela não usou a tela para expressar sentimentos passageiros ou ilustrar seus medos através de metáforas poéticas. Ela a usou para criar um inventário detalhado de perdas. Quando o corpo humano está preso por anos em uma armadura e privado de mobilidade básica, a única natureza disponível e honesta é ele mesmo. A sinceridade aqui não está no desnudamento emocional, mas na precisão protocolar com que se registra o grau de destruição do material vivo. O significado dessa fixação seca torna-se claro ao analisar a própria natureza da dor crônica. O sofrimento físico extremo possui uma propriedade social destrutiva. Ele destrói completamente a comunicação. A dor não tem seu próprio vocabulário. É impossível descrevê-la verbalmente com precisão, e é extremamente difícil transmiti-la a outra pessoa. Quando um paciente experimenta dores prolongadas e insuportáveis, sua linguagem se fecha, retornando-o a um estado pré-verbal isolado. A dor corta absolutamente o doente dos saudáveis, trancando-o em uma cela solitária de suas próprias sensações. O mundo saudável não possui ferramentas cognitivas para compreender a escala desse inferno interno, e o doente, cansado de tentativas inúteis de explicar o grau de seu desconforto, acaba se calando. Diante desse vácuo linguístico, ela começa a construir um vocabulário alternativo, visual, para aquilo que não tem forma externa. A coluna jônica destruída, emergindo através da carne aberta, gotas de sangue escorrendo sobre rendas brancas e grampos de aço segurando vasos rompidos, não são jogos do subconsciente. É uma sintaxe extremamente precisa, criada para dar um nome concreto ao sofrimento sem nome. Cada prego cravado em sua pele no autorretrato marca a localização exata e a intensidade do foco da dor. Formalizando suas sensações, ela as tira da zona cega. Ela faz a agonia interna invisível ganhar densidade, peso, cor e limites claros. Nesse processo metódico, reside o mecanismo de transformação do privado em universal. A lógica sugere que o diário de doenças de uma artista específica, vivendo no subúrbio sul da cidade do México, deveria ter permanecido um documento local e fechado.
Mas o mergulho profundo na especificidade extrema teve um efeito reverso poderoso. Ao recusar qualquer tentativa de falar sobre problemas da humanidade em geral, e concentrando-se exclusivamente na geometria de suas próprias clavículas quebradas, ela encontrou um ponto de ressonância absoluta. O corpo físico, com sua vulnerabilidade biológica básica, revelou-se o denominador universal mais confiável de todos os possíveis. O código visual que ela desenvolveu supera instantaneamente quaisquer barreiras culturais, linguísticas e geográficas. O espectador, diante de sua pintura em uma metrópole moderna do outro lado do planeta, não precisa conhecer as peculiaridades das roupas nacionais mexicanas ou os detalhes de seu longo processo de divórcio. A experiência de confronto com a fragilidade sistêmica, a traição do próprio organismo, a fria intervenção cirúrgica ou a força irresistível das circunstâncias externas é fundamental para qualquer ser humano. A linguagem da ferida aberta é lida diretamente no nível dos reflexos. Ela criou a ferramenta de tradução perfeita, que funciona infalivelmente em qualquer lugar onde exista um corpo humano. Como resultado, seu corpo dilacerado, preso por aparelhos médicos, finalmente se torna um manifesto estético e político. É um manifesto de afirmação intransigente do direito à visibilidade. A deficiência e a feiura, tradicionalmente empurradas para a periferia pela sociedade saudável, escondidas nas paredes dos hospitais ou atrás de portas fechadas de quartos, foram trazidas à luz por ela à força. Seu olhar fixo de frente, que acompanha cada figura mutilada na pintura, não deixa ao espectador uma distância segura. Ela não pede desculpas por sua aparência, não tenta suavizar o impacto visual e categoricamente se recusa a aceitar compaixão barata. Ela simplesmente exige o reconhecimento do fato de sua presença em seus próprios termos, extremamente rígidos. A consciência de seu status na cultura mundial vem quando se torna claro. Ela não foi uma heroína milagrosamente curada pela força da arte. A biologia sempre prevalece, e seu corpo continuou a se deteriorar irreversivelmente até o fim. Sua verdadeira grandeza reside no fato de que ela se recusou a deixar sua dor sem nome. Combinando documentação fria com experiência física extrema, ela transformou uma catástrofe pessoal em uma linguagem precisa e formalizada. Ela deixou um manual universal sobre como retomar o controle do caos, transformando sua própria carne em um argumento invencível contra o esquecimento. A arte não possui a magia terapêutica capaz de reconstruir uma coluna vertebral quebrada. A pintura não anulou seu declínio físico. No final da vida, seu corpo finalmente cedeu. A amputação da perna direita e a dependência de medicamentos pesados tornaram-se uma realidade inevitável e seca. Ela não venceu a biologia e não se tornou uma heroína clássica que superou todos os obstáculos. Mas sua verdadeira grandeza não se mede por prognósticos médicos, e sim pelo que ela fez com seu diagnóstico. Seu status cultural, se despojado do brilho de souvenir, não se sustenta na pose de uma vítima romântica. Ele é construído sobre a recusa intransigente de deixar sua dor sem nome. Ela pegou a experiência humana mais isolante e muda, o sofrimento físico, e em vez de escondê-lo envergonhada ou pedir compaixão, criou um idioma visual universal. Sua dor pessoal e concreta tornou-se um fato frio da arte, que não exige a condescendência alheia. Talvez ainda não consigamos desviar o olhar de suas pinturas, não porque nos inspire sua resistência ou estética exótica, mas porque em seu olhar direto e inabalável reside um pensamento extremamente desconfortável. Às vezes, o único poder real que resta a uma pessoa, em meio a uma catástrofe total, é o poder de documentar friamente sua própria destruição. Sobre como outro herói cultuado do século XX tentou transformar sua carne em um manifesto político radical,
e no que resultou sua necessidade de controle absoluto sobre a forma física, contarei no próximo episódio sobre Yukio Mishima. Inscreva-se no canal para não perder essa história.